dois meninos se conheceram à beira de um rio, sonhando com um futuro onde a paz pudesse existir entre os clãs que viviam em guerra, mas infelizmente, o desejo de paz não resistiu à realidade cruel da época. Os dois, pertencentes a clãs rivais, acabaram seguindo o mesmo destino marcado por batalhas e perdas. Com o tempo, Hashirama Senju e Madara Uchiha se tornaram líderes de seus respectivos clãs. Em meio a esse cenário, tragédias continuaram a acontecer. O irmão mais novo de Madara foi morto em combate pelas mãos de Tobirama, irmão de Hashirama. Dominado pelo luto e determinado a conquistar maior poder, Madara realizou o transplante dos olhos de Izuna, obtendo o Mangekyou Sharingan Eterno. Não demorou para que Madara voltasse ao campo de guerra, agora movido pelo desejo de vingar a morte de seu irmão. A luta que se seguiu foi árdua, mas ao final, Hashirama saiu vencedor. No entanto, ao invés de eliminar seu adversário, ele ofereceu uma alternativa: retomar o sonho de paz que ambos haviam cultivado na infância. Ainda devastado emocionalmente, Madara impôs uma exigência extrema. Para que aceitasse a proposta, Tobirama teria que morrer, ou Hashirama deveria pôr fim à própria vida. Sem hesitar, Hashirama se prepara para se sacrificar. No entanto, tocado pela sinceridade e determinação de seu velho amigo, Madara o impede. Aquele gesto foi suficiente para reacender o sonho dos dois. E assim, pela primeira vez na história, os clãs Senju e Uchiha se uniram para fundar a Vila Oculta da Folha. Com a criação da vila, tornou-se necessária a escolha de um protetor. Hashirama propôs o título de Hokage, aquele que protegeria a vila, e desejava que Madara assumisse o cargo. Porém, a população da vila, de forma democrática, escolheu ele próprio para ocupar esse posto. Então, conforme os sentimentos do povo, Hashirama assumiu o cargo, e assim nasceu o primeiro Hokage de Konoha, dando início a uma longa linha de líderes que marcaram gerações. Durante seu mandato como primeiro Hokage, Hashirama enfrentou não apenas desafios administrativos e políticos, mas também grandes ameaças à existência de Konoha. O maior de todos esses desafios foi, sem dúvida, sua batalha final contra Madara. Madara, sentindo-se traído pela vila que ajudou a fundar, especialmente pela rejeição de seu clã e pelas mudanças no ideal de paz que ele e Hashirama um dia compartilharam, decidiu romper com Konoha. Movido por uma visão distorcida de como alcançar a verdadeira paz, ele declarou guerra à aldeia. Em um confronto épico no Vale do Fim, Madara invocou a Raposa de 9 Caudas, para aumentar seu poder destrutivo. Hashirama, lutando para proteger o sonho que havia construído e as vidas que dependiam dele, enfrentou seu antigo amigo até o fim. A batalha foi intensa, devastadora e cheia de simbolismo. No final, Hashirama saiu vitorioso. Para impedir que a Kyuubi voltasse a causar destruição, ela foi selada no corpo de sua esposa, Mito Uzumaki, uma kunoichi do clã Uzumaki conhecida por sua força vital e habilidade em técnicas de selamento. Assim, Mito se tornou a primeira Jinchurikin da Kyuubi, abrindo um precedente para o uso de humanos como receptáculos de bijus. Buscando evitar novos conflitos, Hashirama tomou uma atitude ousada e diplomática, promoveu a primeira reunião dos 5 Kages com o objetivo de estabelecer um equilíbrio de poder entre as nações. Nessa ocasião, ele decidiu distribuir os bijus que havia capturado entre as outras vilas, acreditando que a igualdade de forças poderia sustentar uma paz duradoura. Essa atitude, apesar de nobre, mais tarde teria consequências imprevisíveis, já que o poder das bestas com cauda despertava tanto medo quanto ambição. Com o tempo, Hashirama acabou falecendo, possivelmente devido às inúmeras batalhas e ao uso excessivo de seu chakra lendário. Seu legado, no entanto, já estava solidificado. Com a morte de Hashirama, coube a Tobirama Senju, seu irmão mais novo, assumir o manto de segundo Hokage. Tobirama assumiu uma Konoha ainda jovem e em fase de estruturação. Seu governo foi marcado por importantes avanços institucionais e pela consolidação do sistema ninja como conhecemos hoje. Entre suas maiores contribuições está a fundação da Academia Ninja. Com isso, Tobirama buscava padronizar e organizar o treinamento militar da vila, substituindo os métodos irregulares e baseados apenas nos clãs. Era uma forma de unir crianças de diferentes origens sob um mesmo ideal, promovendo a lealdade à vila acima dos laços sanguíneos. Além disso, Tobirama criou as Forças Especiais Anbu, um esquadrão de elite responsável por missões secretas, assassinatos e vigilância de ameaças internas. A Anbu operava nas sombras, com membros altamente treinados, mascarados e com identidade sigilosa, respondendo diretamente ao Hokage. Outra medida marcante de sua gestão foi a fundação da Polícia Militar de Konoha, cuja responsabilidade foi atribuída ao clã Uchiha. À primeira vista, essa decisão parecia uma tentativa de integrar os Uchihas mais ativamente à administração da vila. Porém, ao centralizar o poder policial nas mãos de um único clã, justamente aquele que mais desconfiava das intenções dos Senju, Tobirama também foi acusado de isolar ainda mais os Uchihas do núcleo político de Konoha, aumentando a tensão entre os clãs no longo prazo. Tobirama também estabeleceu os exames Chunin, um evento que permitia que jovens ninjas, já graduados pela academia, competissem entre si, inclusive com ninjas de outras vilas. Esses exames não apenas estimulavam o progresso individual, mas também serviam como uma forma diplomática de medir forças entre as aldeias de forma controlada. Porém, o mundo estava longe da paz sonhada por Hashirama. Durante a primeira
Primeira Grande Guerra Ninja, um conflito envolvendo todas as grandes nações, Tobirama liderou Konoha em meio ao caos. Foi em uma missão crítica que ele, percebendo que estavam encurralados por forças inimigas, tomou a difícil decisão de se sacrificar para salvar seus subordinados. Em seus momentos finais, escolheu e nomeou seu sucessor, assim passando a tocha para a nova geração que carregaria o peso do sonho de paz, agora sob a responsabilidade do terceiro Hokage. Saru. Ame e valorize a aldeia e proteja os que acreditam em você. E treine os ninjas, que deverão cuidar da próxima geração. A partir de amanhã, você é o Hokage. Hiruzen era conhecido como professor por seu domínio das 5 naturezas de chakra e pelo vasto conhecimento sobre técnicas de todos os clãs da vila. Um dos momentos mais marcantes de sua gestão foi a eclosão da Segunda Guerra Mundial Ninja. Esse conflito envolveu novamente as principais nações ninja e revelou ao mundo o talento de 3 jovens ninjas de Konoha, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Eles se destacaram tanto em combate que receberam, do próprio Hanzo da Salamandra, o título de Sannin lendários. A fama dos 3 se espalhou, e seus nomes passariam a ecoar entre as futuras gerações de ninjas. Paralelamente, questões internas também exigiam atenção, como o tempo de vida de Mito Uzumaki, a primeira Jinchurikin da Kyuubi, chegava ao fim. Era necessário encontrar uma nova hospedeira para manter a besta selada e sob controle. Assim, Kushina Uzumaki, uma jovem oriunda do extinto clã Uzumaki da Vila Oculta do Redemoinho, foi levada a Konoha para assumir essa responsabilidade. Kushina carregava em si o forte chakra característico de seu clã, o que a tornava uma candidata ideal para suportar o fardo de conter a Kyuubi. Já na fase final de sua gestão, Hiruzen se viu diante de mais uma calamidade, a Terceira Guerra Ninja, considerada uma das mais cruéis e estratégicas da história. Nessa guerra, a figura que mais se destacou foi Minato Namikaze, um jovem prodígio com velocidade incomparável e inteligência tática afiada. Conhecido como o Relâmpago Amarelo de Konoha, Minato teve papel crucial na virada da guerra a favor da vila, utilizando sua técnica de teletransporte, o Hiraishin, para eliminar esquadrões inteiros de inimigos antes mesmo de serem percebidos. O impacto das ações de Minato no campo de batalha foi tão decisivo que não apenas virou a maré da guerra a favor de Konoha, como também abriu espaço para uma resolução diplomática. No entanto, essa decisão não foi unânime dentro da vila. O terceiro Hokage passou a enfrentar uma crescente pressão política vinda de dentro da própria aldeia. Danzo acreditava que o caminho para a verdadeira paz era o poder absoluto. Para ele, o fim da guerra havia sido precipitado, e as mortes dos ninja de Konoha exigiam uma retaliação mais severa, não um cessar-fogo. Essa diferença de visão aprofundou o abismo entre os dois, e foi nesse contexto que Danzo tentou intervir diretamente na sucessão ao cargo de Hokage. Acreditando que poderia consolidar sua influência política, Danzo defendeu a nomeação de Orochimaru, um dos Sannin lendários, como sucessor de Hiruzen. Orochimaru era de fato um dos ninjas mais talentosos de sua geração, discípulo direto do próprio terceiro, e possuía uma mente brilhante, embora envolta por uma crescente escuridão. Danzo via nele uma figura poderosa, capaz de liderar Konoha com mão de ferro, e possivelmente manipulável em prol de seus próprios interesses. No entanto, Hiruzen, mesmo reconhecendo o poder de Orochimaru, já observava sinais preocupantes em seu comportamento: frieza diante da vida humana, ambição desmedida e um fascínio por experimentos proibidos. Ainda que Orochimaru fosse seu aluno, Hiruzen sentiu que confiar a ele o futuro da vila seria um erro irreversível. Foi então que, em uma decisão que contrariou Danzo e outros conselheiros mais conservadores, Hiruzen nomeou Minato Namikaze como o quarto Hokage. O início do mandato de Minato trouxe esperança renovada à Vila da Folha. Konoha então iniciava um curto período de estabilidade após anos de conflito. Foi nesse clima de reconstrução que sua esposa Kushina engravidou, um momento de alegria pessoal em meio ao silêncio que precedia uma nova tempestade. Contudo, a gravidez de uma Jinchurikin representava um risco gravíssimo. Durante o parto, o selo que continha Kyuubi em seu interior naturalmente se enfraqueceria, e isso se tornava uma brecha perigosa que precisava ser rigidamente controlada. Medidas especiais foram tomadas para garantir segurança máxima durante o nascimento, com a supervisão direta de Minato e a presença de ambunas redondezas. Mas nem mesmo o cuidado extremo foi suficiente. No momento exato do parto, um homem mascarado invadiu a cerimônia de nascimento, derrotou a guarda e sequestrou Kushina. Usando seus conhecimentos sobre Fuinjutsu e a vulnerabilidade do selo, ele conseguiu extrair a Kyuubi de seu corpo, libertando a poderosa besta com o intuito de destruir completamente Konoha. Como pai, Minato agiu com extrema rapidez para deixar seu filho em segurança. Como esposo, chegou a tempo e salvou Kushina antes que o pior acontecesse. E como Hokage,
Hokage, retornou para proteger a vila da raposa controlada pelo inimigo. Minato confrontou o mascarado, revelando-se capaz de neutralizá-lo temporariamente. No entanto, o pior ainda estava por vir. A Kyuubi, tomada pelo ódio no centro da vila, dizimava quarteirões inteiros com um único golpe de cauda. Minato, sem hesitar, partiu para o combate direto contra o Biju, utilizando cada gota de sua força para proteger a todos. Com o apoio de Kushina, que mesmo enfraquecida ainda lutava com seu chakra vital remanescente, o casal decidiu selar a Kyuubi no recém-nascido Naruto, na esperança de que um dia, ele pudesse controlar esse poder e usar sua força para proteger os outros. Porém, o selo completo exigia um preço terrível. Minato utilizou o Shikifushin, uma técnica de selamento proibida que invoca o deus da morte em troca da alma do usuário, selando metade do chakra da Kyuubi em si mesmo e a outra metade no corpo de Naruto. Gravemente feridos ao proteger o filho do último ataque da besta, Minato e Kushina sacrificaram suas vidas, deixando para Naruto não apenas um imenso poder, mas também um legado de amor, dor e responsabilidade. Com a morte de Minato e a perda de dois dos mais poderosos ninja da vila em um único dia, Konoha mergulhou em um período de luto e incerteza. Diante da ausência de um sucessor imediato e da urgência em manter a liderança estável, Hiruzen retornou ao posto de Hokage, reassumindo o manto do terceiro Hokage. Já envelhecido, ele aceitou a responsabilidade mais uma vez. Seu segundo mandato, porém, seria marcado por sombras ainda mais densas do que em sua primeira gestão. Internamente, a tensão com o clã Uchiha atingia níveis insustentáveis. Após o ataque da Kyuubi, que muitos acreditavam ter sido manipulado por um Uchiha, devido ao uso do Sharingan sobre a besta, o clã passou a ser visto com desconfiança. Em resposta, foi isolado em um setor afastado da vila, o que alimentou ainda mais o ressentimento e a desconfiança entre ambos os lados. Danzo, influente nos bastidores, alimentava essa tensão ao manter vigilância sobre os Uchiha por meio da raiz. Essa pressão crescente levou parte do clã a planejar um golpe de estado contra Konoha, numa tentativa de retomar o poder e reverter o tratamento que vinham recebendo. Quando o conflito parecia inevitável, Hiruzen tentou buscar uma solução pacífica, mas o tempo se esgotou. Foi então que, em um dos eventos mais trágicos da história da vila, Itachi Uchiha, um prodígio precoce membro da Anbu, recebeu uma missão secreta de proteger Konoha do golpe iminente. Com apenas 13 anos e o coração dividido entre lealdades, Itachi executou o massacre de seu próprio clã, poupando apenas seu irmão mais novo Sasuke, como um último gesto de amor e esperança. O verdadeiro motivo de suas ações seria encoberto por anos, com Itachi sendo rotulado como traidor e desertor. Mesmo após essa tragédia, Hiruzen manteve seu ideal de proteger Konoha com compaixão, embora o peso dos sacrifícios feitos começasse a marcá-lo profundamente. Anos depois, o destino voltaria a testar Konoha com outra grande ameaça. Orochimaru, agora renegado da vila, arquitetou um ataque à Folha, aliando-se à Aldeia da Areia e à sua recém-criada Aldeia do Som. Em plena realização dos exames Chunin, o cerco foi lançado, ninjas de ambas as vilas invadiram Konoha, e o caos se espalhou pelas ruas. No centro do confronto, Hiruzen enfrentou seu antigo discípulo, num combate marcado por dor, decepção e memórias do passado. Ciente de que não poderia derrotá-lo com as próprias mãos, Hiruzen usou seu último trunfo, o Shikifushin, a mesma técnica mortal usada por Minato anos antes. Com o poder do Deus da Morte, conseguiu selar os braços de Orochimaru, impedindo-o de utilizar jutsus novamente. Porém, como consequência, pagou com a própria vida. Mas sua morte não foi em vão. Graças ao esforço conjunto da geração atual, o ataque foi contido. O espírito de Konoha se manteve firme, mesmo diante da dor. Após o funeral de Hiruzen e dos muitos ninjas caídos na defesa da vila, o conselho de Konoha iniciou rapidamente as discussões sobre quem deveria assumir o posto de Hokage, e o nome mais natural que surgiu foi o de Jiraiya, um dos lendários Sannin e um dos ninja mais poderosos e respeitados ainda vivos. Entretanto, fiel ao seu espírito livre e avesso às amarras da política, Jiraiya recusou o cargo, acreditando que sua vocação estava mais ligada ao campo de batalha, à coleta de informações e, acima de tudo, à missão que carregava, proteger Naruto e vigiar a crescente ameaça da organização Akatsuki. Mesmo recusando a posição, Jiraiya não se esquivou de sua responsabilidade com a vila. Ele indicou um nome que, apesar de controverso devido ao passado conturbado e à distância que mantinha de Konoha, carregava o legado e o poder necessários para o cargo: Tsunade Shinju, sua companheira de time e neta do primeiro Hokage. Os conselheiros hesitaram, mas diante da falta de opções equivalentes, aceitaram a proposta. Assim, Jiraiya partiu em busca de Tsunade, que vivia isolada do mundo ninja, mergulhada em sua dor e marcada pelas perdas de Naoaki, seu irmão, e Dan, seu grande amor. Durante essa jornada, Naruto acompanhou Jiraiya, e foi sua determinação
determinação, teimosia e espírito inquebrantável que conseguiram, pouco a pouco, tocar o coração endurecido de Tsunade. Naruto, mesmo tão jovem, carregava uma chama viva que lembrava Tsunade do que significava acreditar novamente. Ao lado dele, ela enfrentou Orochimaru em uma batalha brutal, e presenciou o nascimento de uma nova lenda quando Naruto pela primeira vez, dominou o Rasengan, técnica deixada por Minato. Transformada por tudo o que vivenciou, Tsunade retornou à vila e aceitou o manto da quinta Hokage. A partir de hoje protegerei a aldeia da Folha como o quinto Hokage! Durante seu mandato, a vila enfrentou graves desafios, sendo um dos mais dolorosos a deserção de Sasuke Uchiha, marcado pelo massacre de seu clã e consumido pelo desejo de vingança contra seu irmão Itachi. Sasuke escolheu o caminho das trevas, abandonando a aldeia para buscar poder ao lado de Orochimaru. Tsunade tentou impedi-lo organizando uma força de resgate liderada por Shikamaru, mas a missão falhou, e a sombra de Sasuke passou a pairar sobre Konoha como uma ferida aberta. Logo em seguida, a organização criminosa Akatsuki intensificou suas ações, caçando os Jinchurikin pelo mundo e espalhando o caos pelas grandes nações. Muitos de seus membros foram enfrentados, e em alguns casos derrotados por ninjas da Folha, mas a ameaça só crescia. O ápice dessa crise ocorreu com a invasão de Pen, o líder da Akatsuki. Em um ataque devastador, Pen destruiu quase toda a Konoha em questão de minutos. No entanto, em um ato de heroísmo absoluto, Tsunade usou todo o seu chakra para manter os habitantes da vila vivos, mesmo que isso a deixasse completamente exaurida. No fim, foi Naruto quem retornou e enfrentou Pen sozinho, não apenas vencendo em combate, mas também tocando seu coração com palavras que ecoavam os ideais de paz que Jiraiya tanto buscava. Como resultado, Nagato usou o último de seus poderes para reviver todos os que haviam morrido no ataque. Naruto então foi consagrado como o novo herói da Folha, um símbolo de esperança para todos. Mais enfraquecida ao extremo, Tsunade entrou em coma, deixando um vácuo de poder. Danzo aproveitou o momento de vulnerabilidade, mesmo com Shikaku Nara, sugerindo Kakashi Hatake como um nome equilibrado e respeitado para assumir o manto. Danzo agiu com velocidade e influência, manipulando os conselheiros e convencendo o Senhor Feudal a nomeá-lo como o sexto Hokage interino. Está decidido. Danzo, eu o nomeio o sexto Hokage. Com Konoha ainda se recuperando das cicatrizes deixadas pela invasão de Pen e pela ausência de Tsunade, o cenário global também se tornava cada vez mais instável. A Akatsuki seguia agindo, e Sasuke, agora totalmente mergulhado nas sombras, havia se aliado a esse grupo, agindo como um Nukenin de altíssimo risco. Frente a essa ameaça crescente, e ao envolvimento direto de ninjas de todas as grandes nações, uma medida urgente se fez necessária: a convocação de uma cúpula dos 5 Kages. Essa reunião histórica, raramente convocada ao longo dos séculos, foi marcada para ocorrer no País do Ferro, uma terra neutra liderada pelos samurais. Os líderes das 5 grandes vilas ninja compareceram com o objetivo de discutir duas grandes ameaças: as ações destrutivas da Akatsuki e os recentes atos de Sasuke, que havia atacado a Vila da Nuvem e sequestrado o irmão do Raikage Killer Bee. Durante a cúpula, Danzo tentou manipular as decisões do encontro por meio de um genjutsu sutil lançado sobre Mifune, o samurai moderador da reunião, numa tentativa de garantir para si o comando da força de aliança entre as vilas. No entanto, sua artimanha foi descoberta, e a confiança dos outros Kages em Konoha foi profundamente abalada. A situação ficou ainda mais crítica quando Sasuke invadiu a reunião junto de seus aliados do Taka, atacando sem piedade os líderes das nações e travando batalhas diretas contra os Kages, um ato que o consolidou de vez como um inimigo global. Diante do caos instaurado, Danzo viu na confusão a oportunidade para fugir, temendo tanto o julgamento das outras nações quanto o confronto direto com Sasuke, que já o caçava como parte de sua vingança pessoal. Para Sasuke, Danzo não era apenas um símbolo do sistema corrupto de Konoha, mas o principal responsável pelo massacre do clã Uchiha, já que havia ordenado e facilitado a missão de Itachi em nome da proteção da vila. Esse acerto de contas era inevitável. Ambos se enfrentaram em um combate intenso, onde Danzo revelou sua técnica proibida, o Izanagi, usando Sharingan implantados em seu braço para manipular o destino por instantes. Porém, mesmo com esse poder roubado dos Uchihas, Danzo foi superado pela fúria e habilidade de Sasuke, que agora carregava os olhos do Mangekyo Sharingan. Ao final da luta, Danzo foi derrotado e preferiu tirar a própria vida com um jutsu de selamento, tentando levar Sasuke consigo, mas falhando em seu último ato. Eu nunca pude ser um Hokage. Não importa o quanto eu tenha corrido, eu nunca consegui alcançá-lo. Com a morte de Danzo, o vazio de poder retornou à Folha. Agora, sem obstáculos políticos e reconhecendo a necessidade de estabilidade, os conselheiros voltaram à decisão anterior de nomear Kakashi como o próximo líder da vila. Entretanto, no momento em que tudo já se encaminhava para sua nomeação oficial, Tsunade despertou de seu coma. Ela retomou sua posição como quinta Hokage. No entanto, enfrentaria o maior desafio da história ninja, a eclosão da Quarta Grande Guerra declarada pelo Mascarado que enfrentou Minato no passado, posteriormente revelado como Obito Uchiha. A guerra tinha como objetivo capturar
recuperar Naruto e Bi, os dois últimos Jinchurikin, para completar o plano do Olho da Lua e ressuscitar o Jubi, a besta de 10 caudas. Diante da ameaça comum, as 5 grandes nações ninja uniram forças pela primeira vez, formando a Aliança Ninja. Naruto, que já era visto como herói por muitos, passou a ser símbolo de união e esperança entre os povos, lutando na linha de frente com determinação e empatia. Durante os eventos da guerra, o renegado Kabuto, que havia se aliado ao Obito, lançou mão de uma das técnicas proibidas mais perigosas do mundo ninja, o Edo Tensei, o jutsu da reanimação impura. Com ele, Kabuto ressuscitou diversos ninjas lendários do passado para servirem como armas de combate, entre eles, o verdadeiro e lendário Madara Uchiha. A aparição de Madara em campo de batalha foi um ponto de virada terrível. Ele sozinho enfrentou e esmagou uma unidade inteira da Aliança Ninja, demonstrando um poder que parecia inalcançável até então, e pouco depois derrotou sozinho os 5 Kages. Enquanto isso, Obito, agindo em paralelo, conseguiu reunir o chakra das 9 bestas e se tornou o Jinchurikin do Jubi, atingindo uma forma quase divina. No auge de sua força, ele foi confrontado por Naruto e os demais, mas não foi o poder que o derrotou, e sim o coração. Naruto, com sua empatia única, atingiu a consciência de Obito, fazendo lembrar o garoto que um dia sonhou em ser Hokage. Com o espírito de Rin e os ideais de seu passado ecoando dentro de si, Obito se arrependeu de suas ações e decidiu lutar para reparar seus erros. No entanto, Madara enganou Obito e o usou como sacrifício para ser revivido completamente, agora em carne e osso, abandonando o corpo de invocado pelo Edo Tensei. Não mais limitado pela técnica de reanimação, Madara retomou o controle do Jubi e se tornou seu novo Jinchurikin, assumindo uma forma ainda mais poderosa. Com esse poder, pôs em prática o Tsukuyomi Infinito, um genjutsu de escala global que aprisionou toda a humanidade em uma ilusão eterna, com exceção do lendário time 7, Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. No auge do caos, uma presença ancestral emergeria. Kaguya Otsutsuki, a criadora do chakra, renasceu ao utilizar o corpo de Madara como receptáculo. Seu objetivo era reabsorver todo o chakra da Terra e instaurar um controle absoluto. A batalha contra Kaguya foi travada entre dimensões e só teve fim graças à perfeita união do time 7, com Kakashi herdando temporariamente o Susanoo de Obito, e por fim eles selaram Kaguya com o poder dos 6 caminhos. Por fim, a guerra parecia vencida, mas Sasuke Uchiha revelou sua própria ambição, destruir o sistema ninja para reconstruí-lo das sombras, assumindo para si o título de Hokage da Revolução. Naruto o enfrentou no Vale do Fim, no último grande duelo da Era Ninja. Com o corpo ferido e os ideais expostos, Sasuke finalmente cedeu, reconhecendo o valor dos laços. Assim, a quarta grande guerra ninja chegava ao fim, com o mundo salvo, e um novo capítulo pronto para começar. Depois desse doloroso e exaustivo acontecimento, Tsunade decidiu se afastar oficialmente de seu cargo, encerrando seu ciclo como Hokage, reconhecendo não apenas sua bravura durante a guerra, mas também sua liderança em tempos de crise. Finalmente ela passou o posto para Kakashi, o ninja que era respeitado por todos. Assim, Kakashi se tornou o 6º Hokage de Konoha. 6代目火影就任おめでとうカカシ。ありがとうございます。 Durante seu mandato, o vilarejo passou por um importante processo de reconstrução. Entre os eventos de destaque está o perdão concedido a Sasuke, que após ter sido um dos principais agentes de conflito, demonstrou sua redenção ao ser essencial na derrota de Kaguya e na salvação do mundo, reconhecendo seus méritos. Kakashi, com apoio dos anciões e da população, declarou sua anistia oficial, embora Sasuke decidisse partir em uma jornada solitária pelo mundo como forma de penitência e vigilância. Ao mesmo tempo, Naruto foi promovido a Jounin, mas com uma condição imposta: ele precisava estudar e dominar os conhecimentos teóricos da liderança e do mundo ninja. Mesmo com isso em andamento, ele já era visto por todos como o herói lendário de Konoha, o símbolo vivo da nova era de paz. Outro momento marcante foi a batalha contra Toneri Otsutsuki, um descendente direto do clã que havia se isolado na Lua. Toneri tentou destruir a Terra usando a própria Lua como arma, buscando cumprir um plano antigo de purificação do mundo. Naruto, com a ajuda de Hinata e outros aliados, viajou até a Lua e travou uma intensa batalha, derrotando Toneri e salvando o planeta da destruição iminente. Enquanto isso, Sasuke, agindo das sombras, destruiu um enorme meteorito, impedindo que atingisse a Terra, mesmo longe, mantendo-se fiel à sua promessa de proteger o mundo à sua maneira. Com o perigo dissipado, Konoha enfim pôde respirar em paz. Em um dos momentos mais aguardados por todos, Naruto e Hinata se casaram, celebrando não apenas seu amor, mas também a união dos laços que haviam sido formados ao longo de tantos anos de luta e superação. A cerimônia contou com a presença dos amigos de toda a vida, e simbolizou o início de uma nova geração. Alguns anos se passaram, e Kakashi, já satisfeito com a estabilidade da vila e com o amadurecimento de Naruto, decidiu que era hora de passar o manto. Assim, em um dos momentos mais emocionantes da história de Konoha, Naruto finalmente se tornou o 7º Hokage, cumprindo o sonho que havia carregado desde criança. これより7代目火影に就任する男。皆もご存知、渦巻ナルト。
Durante o mandato de Naruto como o 7º Hokage, a Vila da Folha entrou em uma era de relativa paz e avanços tecnológicos, marcada por constantes reuniões entre os líderes das 5 grandes nações para manter a estabilidade global. Naruto, agora pai de 2 filhos, Boruto e Himawari, dividia seu tempo entre as responsabilidades administrativas como Hokage e os desafios da paternidade. Um dos eventos mais importantes nesse período foi o exame Chunin da nova geração, que incluía a participação de jovens promissores como o próprio Boruto, Sarada e Mitsuki. Contudo, o exame foi abruptamente interrompido pela invasão de Momoshiki e Kinshiki Otsutsuki, vindos em busca do poderoso chakra de Naruto. Para proteger a vila e seus habitantes, Naruto sacrificou-se ao conter a explosão de chakra resultante da investida de Momoshiki, sendo posteriormente capturado e levado para outra dimensão. A reação foi imediata. Sasuke, Boruto e os demais Kages uniram forças em uma missão de resgate. Nesse confronto épico em uma dimensão paralela, Boruto, com o apoio de Sasuke e Naruto recém-liberto, conseguiu desferir o golpe final em Momoshiki, que antes de desaparecer, marcou o jovem com um selo amaldiçoado chamado Karma, selando ali o início de uma nova e perigosa era. A partir desse ponto, a paz foi novamente ameaçada, dessa vez por uma nova organização enigmática, Kara, que operava nas sombras com o objetivo de realizar os planos remanescentes dos Otsutsuki. Naruto, ao se deparar com Kawaki, um garoto fugido da organização e portador de um karma semelhante ao de Boruto, decidiu adotá-lo como filho e acolhê-lo como membro da família Uzumaki, decisão que alteraria drasticamente os rumos do vilarejo. Juntos, o 7º, Sasuke, Boruto e Kawaki enfrentaram Ishiki Otsutsuki, o verdadeiro líder por trás da Kara, que ressurgiu ao tentar reencarnar através do corpo de Kawaki. Durante essa luta, Naruto despertou uma nova transformação chamada Modo Baryon, alimentada pela fusão de seu chakra com o de Kurama. Essa transformação foi poderosa o suficiente para conter Ishiki, mas teve um preço irreversível. Kurama desapareceu ao consumir toda a sua energia vital, deixando Naruto sem seu companheiro de batalha de uma vida inteira. Mesmo com essa perda, a ameaça de Ishiki foi encerrada quando, em seus momentos finais, Kawaki foi quem desferiu o golpe fatal, honrando a confiança que Naruto havia depositado nele. Contudo, uma nova crise surgiria de onde menos se esperava. Boruto, marcado pelo karma de Momoshiki, começou a ser dominado pouco a pouco pelo espírito do Otsutsuki. Temendo que seu irmão de consideração perdesse o controle e colocasse Naruto em risco, Kawaki tomou uma decisão extrema: aprisionou Naruto e Hinata em uma dimensão paralela onde o tempo não avança, garantindo assim sua segurança. Mas a consequência disso foi catastrófica. A misteriosa Ida, detentora do poder da onipotência, atendeu ao pedido emocional de Kawaki, por nutrir sentimentos por ele, e reescreveu a percepção da realidade de toda a humanidade, fazendo com que todos passassem a acreditar que Kawaki era o verdadeiro filho de Naruto, e Boruto foragido que matou o 7º Hokage. Durante o período de ausência do 7º, dado como morto por toda a vila em função da distorção provocada pela onipotência de Ida, Shikamaru foi nomeado como o 8º Hokage, embora de forma interina e não oficial. Sua nomeação foi uma medida emergencial para garantir estabilidade política e operacional em Konoha, enquanto o mundo ninja lidava com as consequências da manipulação da realidade e da ascensão de novas ameaças. No mandato de Shikamaru, a principal preocupação tornou-se o avanço das árvores divinas humanoides, os chamados Shinju conscientes, seres de origem Otsutsuki, dotados de inteligência, estratégia e um poder que ameaça colocar fim a toda a civilização ninja. Shikamaru mantém-se firme na tentativa de preservar a ordem em Konoha, e sua gestão, embora breve, representa a transição para uma nova era marcada por incertezas. Fala, rapaziada! Naruto Brasil na área! Quer ajudar o canal? Você pode fazer uma doação via Super Thanks ou simplesmente deixar o like e se inscrever.